Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos nós, a todos vocês, o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes, somos todos para desporto, somos todos esportes em cena. Tudo que diz respeito às modalidades esportivas, tudo que diz respeito aos esportes, nós divulgamos aqui com o maior prazer, com a maior satisfação. Hoje, tendo o prazer de receber aqui uma mulher para falar sobre mulher, sobre o trabalho da mulher na prática esportiva, na parte física, nas atividades físicas de uma maneira geral, e a professora Natália Santos, que é professora de educação física, personal trainer e etc, 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 etc. Quem vai falar sobre ela é ela mesma, que está aqui conosco, Natália Santos. Muito obrigado, Natália, pela sua presença. Prazer. Até que enfim deu certo, né? Nossa, não é? Muito obrigado pelo seu... deu certo. O seu sacrifício também, eu sei que foi grande. Nada, que isso. Seu esforço foi grande. Preparei bem para vir. É isso aí. Natália, primeira vez que você está aqui conosco no Esportes em Cena, que nós estamos em casa, vamos bater um papo tranquilo sobre esporte de uma maneira geral. E gostaria muito de contar a sua trajetória aqui para quem está nos assistindo, principalmente, no esporte, que você é formado em educação física. Como é que foi sua incursão no esporte, na prática esportiva de uma maneira geral, com modalidade esportiva da sua preferência? Então, desde criança eu gostava muito de esporte, né? Eu fui aquela criança raiz, né, que brincava na rua. Brincava na rua, né? Subia em árvore. Sim, tudo. Então eu gostava bastante, sempre fui muito ativa assim no esporte. Quando eu tive ali os meus 15, 16 anos, eu comecei a fazer Muay Thai, né? Muay Thai? Muay Thai. Apaixonei, né, na luta. E eu fiz aproximadamente 2 anos, me encontrei no esporte. Gostei demais, fiquei... eu até quis treinar para poder lutar profissionalmente, mas acabou que eu tive que entrar na faculdade e aí acabou, né, barrando isso aí. Foi em 2016, eu entrei na faculdade. Quem era o seu professor? Você lembra da academia? Da academia, o Lander, o mestre lá, né? Ele era muito top, me ajudou bastante aí nessa trajetória. Lembra o nome dele? Força. Lander. Ah, Lander é o nome dele. Isso, aham. O nome da academia também é a Academia do Lander. Não, era uma academia do bairro onde eu moro e ele dava aula lá. Ele ficou lá muito tempo e tal, e aí ele me dava... O Lander é o mestre do Muay Thai, né? É o mestre do Muay Thai com o qual você começou. Exatamente. Ele chegou até a treinar atletas também, né, e tudo. E, enfim, aí ele me deu força. Vou trazer o Lander aqui, né? Uma hora dessa vamos convidar o Lander. Seria legal, ele é bem ingressado nessa área do Muay Thai. Até hoje ele é bem ativo. Eu acompanho ele aí nas redes sociais. E ele também, ele não sabe, mas ele também me ajudou demais a escolher minha profissão, porque ele fez eu gostar muito desse esporte, né? Então, tem o dedinho dele. Enfim, e aí, né, pratiquei o Muay Thai por uns 2 anos, aproximadamente, tive que sair, entrei na faculdade de educação física. Deixa eu só te fazer uma pergunta, você falou que o Lander influenciou, né, te ajudou a fazer a opção pela educação física. Ele também foi uma pessoa, né, que teve a sua participação. Sim. Você pensava em algum outro curso além de educação física? Nesse momento não tinha definido ainda? Não, eu não pensava em outro curso, porque o que acontece? Quando eu estava lá no fundamental ainda, né, lá na escola, eu tive uma professora de educação física, eu lembro até hoje o nome dela, né, Alessandra, mas eu não tenho mais contato com ela, é muito tempo, né, já faz muito tempo, mas ela era uma excelente profissional e eu nem entendia muito bem, né, de educação física, enfim, não sabia como funcionava, né, para poder ter aquela profissão, porque eu era muito jovem. E aí eu achava muito legal, né, a matéria que ela dava, né, que era todos os esportes, ela chegou a levar capoeira para a escola, lembro que ela levou handball, futebol, então assim, é muito raro hoje em dia, né, algumas escolas trazerem esses muito raro, né? Exatamente. Muito raro. Então, naquela época, para mim, né, que não tinha esse conhecimento desses esportes, eu tive conhecimento com ela, eu apaixonei, né? E aí eu já quis meio que seguir essa área. Criança, mas eu já apaixonei ali. Mas você gostou da maneira como ela trabalhava, você quis ser professora, a partir daquele momento você começou a vislumbrar a possibilidade de ser professora, é isso? Exatamente. Mas pela qualidade das aulas que você recebia. Você já pensou que influência que tem o professor, Exatamente. Hein? Então, ali, quando eu percebi que, né, eu tinha gostado, né, daquela matéria, daqueles esportes,
Eu fiquei, cara, eu quero fazer isso aqui. E aí eu fui crescendo com isso na cabeça, eu fui querendo mais e mais fazer esporte. Só que antes eu não tinha muita remuneração, né, para poder fazer os esportes que eu gostaria. Então, quando eu fui ficando mais velha, que eu tive o maior acesso com o Muay Thai, né, que eu cheguei a fazer musculação, não gostava de musculação. E aí eu tem gente conheci que o não Muay gosta Thai. também de musculação. É, bem normal, né? Bem comum não gostar de musculação. E aí eu não gostava de musculação. E aí eu conheci o Muay Thai e comecei ali. Fiquei, ia lutar profissional, eu queria, né, lutar profissional, mas Mas não chegou a deu. lutar mesmo com amadora, não? Não. Lutar mesmo, não. Só nas Só aulas? praticava nas aulas. Uhum. Legal. Ô, Natália, e na educação física, você fez o curso, né, já voltando para ser o quê? Um professor de academia, um professor de lutas? Então, Porque tem duas maneiras hoje, né? sim, licenciatura e bacharel, né? Quando eu comecei na faculdade, comecei na PUC... Você fez na PUC também? Exatamente. Em 2016, né, eu comecei, não tinha ainda bacharel, né? Só tinha licenciatura. Então, eu comecei como licenciatura, né, em 2016 e fui fazendo. Ocorreu até meio que uma frustração no decorrer dessa jornada, porque nessa época estava surgindo aquelas informações que não ia ter educação física na escola. Eu não sei se você lembra. Lembro demais. Não só lembro, como lutei muito para que isso não acontecesse. E não aconteça, né? Exatamente, porque é muito importante. E aí, nessa época, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu pensei assim, eu vou fazer a faculdade, vou me formar e não vou ter, né, lugar de trabalhar. Então, assim, eu fiquei um pouco meio sem saber para onde eu ia, né? Então, enfim, aí eu fui fazendo, né, educação física, cheguei a falar com os meus pais sobre que eu queria abandonar, né, o curso. E ele falou, não, vamos fazendo. Vai fazendo, qualquer coisa ali no mês, se realmente não mudar isso, você muda de curso. Quando foi em 2017, começou a ter o bacharelado na PUC. Eu acredito que foi nessa data mesmo, nesse ano. E eu comecei a puxar a matéria de bacharel, né? Você fazia licenciatura e para bacharel acumulava? Exato. É tipo assim, eu fazia a licenciatura e puxava a matéria de bacharel. Sim. Entende? E aí eu comecei a puxar essas matérias de bacharelado com a intenção de formar nos dois. Então eu estava fazendo os dois. E aí fui fazendo os dois e tal. E aí aqui na PUC, né, acredito que não tem como formar no mesmo período para duas graduações, né, que no caso era licenciatura e bacharel. Tinha que apresentar o TCC em um período e outro. Aí eu apresentei primeiro licenciatura e depois foi bacharel. Legal. Musiquinha bonita, mas temos que terminar esse bloco. Vamos terminar o bloco? Combinado, é isso. E lembrando sempre que o nosso programa aqui, o Esportes em Cena, aqui pela PUC TV, nós temos o patrocínio e o incentivo da Unimed. Unimed é saúde, não só saúde, mas é esporte também, né? Tem muita atividade esportiva na Unimed e tem grandes provas que a gente vê aqui que são promovidas pela Unimed, como outras iniciativas também, que a Unimed, que é o melhor plano de saúde disparado do Brasil, e está aqui conosco, que nos honra muito. Vamos fazer um breakzinho aqui do nosso Esportes em Cena? Vamos lá. Logo estaremos de volta aqui com a professora Natália Santos, que é especialista na formação na ministração, né, de aula, nossa senhora, tanta coisa que você faz, hein? Ministração de aula, treinamento para mulheres, né, no processo de emagrecimento, enfim. Vocês vão ver aí no decorrer. Então nós vamos falar sobre isso. Logo estaremos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena e fazendo um programa espetacular com a grande mestre que nós temos aqui, Natália Santos, por intermédio do incentivo, do apoio que nós temos da Unimed, que na sua saúde é esporte também. Então nós estamos juntando tudo. Esporte é saúde, saúde é esporte e tudo acaba sendo uma coisa só, né? Tudo em coisa, né? Ô, Natália, a sua experiência como professora mesmo, você fez estágio, onde você trabalhou? Estou doido para chegar aqui naquele período seu, né, de profissional já graduada, na graduação. Então, eu formei,
né? Só que antes eu fiz os estágios, né, obrigatório, estagiei em escolas, estagiei em academia, enfim. Quando eu fui inserida na escola, eu percebi que não era o ambiente que eu realmente gostaria, né? Foi muito boa a experiência, só que eu não gostaria de trabalhar como professora, né, de escola e tudo mais. Então, após eu perceber isso, eu fui procurar um estágio, né, para trabalhar na sala de musculação, para tentar me reencontrar, que é até ironia, né, porque eu falei no bloco antigo que eu não gostava de musculação, Exatamente. onde eu fui parar. E aí eu comecei a estagiar numa academia da Polícia Militar, na Fundação Tiradentes. Estagiei lá por 2 anos. Aqui no setor universitário? Sim. Trabalhei lá por 2 anos e ali eu já me encontrei. Então, assim, deslanchou, sabe? Eu comecei a dar as aulas coletivas, aprendi a dar aula coletiva, funcional, dava aula de GAP, né, que é uma aula também coletiva. Né, GAP é o quê? Localizada, é glúteo, abdominal e perna. São treinos localizados para essas regiões que eu falei, entendeu? Então, assim... No exercício, são exercícios diferentes ou o mesmo exercício que abrange os 3 aspectos aí? Não, GAP, essa aula é tipo um funcional, mas é um funcional somente para essas áreas que eu citei. Glúteo, perna, entendeu? E aí eu fui tendo essas experiências, fui trabalhando em sala, né, com o pessoal que estava treinando lá na sala de musculação. E eu gostei demais. Acredito que foi o meu melhor período, né? Voltando aqui no GAP, eu fiquei curioso com o GAP. Certo. Tem idade para isso? Não. Não? Qualquer idade. Você pode trabalhar com aluno, com atleta, com ex-atleta, com qualquer um? Qualquer idade? Qualquer idade. Legal. E como foi esse? Depois você teve a tendência, assim, uma maior de especialização? Uhum. Você foi trabalhar mais voltado para recuperação, né, para... Como é que nós vamos chamar isso aí? Com as mulheres, né? Sim. Eu tive uma afinidade... Como é que se chama isso? Recuperação? Não, não é recuperação. Assim, treino não é só... adaptado, que você fala? Adaptação, a recuperação. Após, né, os estágios, após estagiar lá, eu gostei muito de trabalhar com mulheres. Porque, assim, o GAP, você perguntou se todo mundo pode participar e tudo mais, e pode. Só que o GAP... mundo é masculino ou feminino os também, dois, né? os dois. Só que quando fala do GAP, a mulher se interessa mais. Porque tem até aquela coisa, né, que homem gosta mais de treinar braço do que perna. Então, quando eu falava que GAP era glúteo, perna, enfim, aí atraía mais, né, o público feminino. Então, fala assim... glúteo e bumbum, nós estamos falando da mesma coisa, né? a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, ia mais mulheres, né, para minha aula e tudo mais. Então, assim, eu senti mais afinidade com esse público. Então, a partir disso também eu comecei a trabalhar mais com mulheres. Você achou que esse público também era um público, não só um objetivo seu, né, ou os homens dedicavam menos a isso aí? Porque nós estamos falando, quando nós falamos de homem, nós falamos da preferência que eles dão para braço e menos para perna. Né? Exato. Sim, por mais que é uma aula que é para todos, ainda há esse preconceito, né? De homem treinar. É um preconceito? Partes inferiores e tudo mais. Só que não tem que ter isso, né? É para todo mundo. Esse preconceito não é de vocês, professores? Não, sim, jamais. Os próprios atletas que criam, né? Os próprios atletas, as próprias pessoas que criam isso. E, enfim, mas tem que ser quebrado, né? Esse tabu, porque... tanto homem quanto mulher tem que treinar as mesmas regiões, né? Tem que fortalecer e, enfim, para obter ótimos resultados, né? É isso. Tem que fazer o exercício de acordo com a pessoa capacitada, sabendo orientar também, né? Com certeza, tem que ter. Porque não adianta fazer, eu gosto disso, eu vou fazer errado, para quê? Exatamente. Então, tem que ter essa noção também, né? Existe várias aulas coletivas que é interessante por isso também, né? Que você se sente mais incluído nessa aula, você se sente mais, como é que fala? Você consegue interagir mais com pessoas. Mais. Isso depende muito depende mais, né? Não é muito, não. Eu vou falar até mais. Depende mais de quem? Do aluno ou do professor que motiva, ou do aluno que tem interesse, ou das duas coisas ao mesmo tempo? Penso que os dois, né? Falta muito isso também, às vezes nas academias, de incentivar, né, tanto homens quanto mulheres, conscientizar esses homens que têm esse preconceito,
que também é importante, porque às vezes a falta de informação faz com que esse homem não faça essa aula. Às vezes, se ele tivesse a mesma informação que essa mulher tem, né, que fazer os exercícios localizados é importante para o corpo, às vezes eles iriam fazer, né? Então, acredito que é as duas partes, né? Tanto o professor quanto o aluno, de ter o interesse também, de procurar saber de como que funciona. Como funciona. Exato. Nessa questão das mulheres aqui, vamos voltar para as mulheres, que você especializou na recuperação, né? No dia a dia das mulheres, né? No emagrecimento, no dia a dia, né? Ela tem que se sentir bem com ela mesma. Sim. As pessoas se sentem melhor? Aí é uma pergunta custosa, que até para a gente posicionar a respeito disso aí. A gente que eu falo é leigo, né? Não vocês. Certo. Mas as pessoas se sentem melhor com o andamento dos exercícios, com as atividades físicas. Puxa vida, eu me sentia preguiçosa, né? Eu me sentia... A pessoa que não tinha motivação para quase nada, e hoje eu sou muito mais presente nas atividades, né? Desde a atividade física. Sim, é bem comum, né, as pessoas ter essa falta de vontade de praticar alguma atividade física, e aí quando começa a atividade física não consegue parar mais, né? É um caminho sem volta, eu diria. Caminho sem volta. Exatamente, porque você percebe que realmente melhora sono. É um caminho sem volta porque as pessoas gostam também, né? Também, exatamente. Melhora sono, melhora autoestima, saúde em geral nem se fala, né? Então, quando a pessoa conhece a atividade física, ela não deixa mais de fazer, ela não deixa mais de praticar. Então, assim, é importante, né, fazer. E as mulheres, como elas se sentem? Nesse caso aqui, na execução dos movimentos. Reclamam muito, falam, não, esse exercício de novo, vou ter que fazer isso outra vez, aquele dia ficou doendo em tal lugar. E já acontece isso, não? Ah, sempre tem. Comum demais, acontece muito. Ah, porque ontem eu treinei isso, não, antes de ontem eu treinei isso, aí 2 dias depois, não, ainda tá doendo, não quero treinar isso não. Mas aí que é importante você fazer, porque se você fez, tá doendo, resolveu. Então você tem que continuar, né, fazendo aquele exercício para parar de doer. Você pode perceber que às vezes você está sentindo dor, mas no decorrer do exercício, no decorrer do treino, para de doer a musculatura. Então se você estiver sentindo dor e se você parar, depois vai doer de novo, que você parou. Quando volta, exatamente. Começa tudo outra vez. Exatamente. E acontece muito isso, né? O pessoal, eles começam a treinar e aí começa a doer, aí para. Aí volta e dói de novo. Então, assim, nunca vai parar de doer. Então, nós vamos voltar no próximo bloco com uma perguntinha aqui, que nós não podemos esquecer dela, tá? Mas não é uma pergunta, é uma questão. A sequência da atividade física, ela é necessária. Vamos esquecer disso, não? Não, jamais. Vamos responder. Você ajuda a gente aqui respondendo essa questãozinha, pode ser? Combinado. Logo nós estaremos de volta aqui com esse papo muito agradável com a professora Natália Santos, que é, além de personal, ela é professora também, sabe o que fala. Logo estaremos de volta, nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes em cena. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos Passou todos um minuto? esportes para desporto. Eu ia falar 12 segundos. Esportes em Cena, sempre contando com a Unimed. Tá, Unimed é saúde, Unimed é esporte, esporte e saúde é uma coisa Aí só. agora? Tudo que A diz pergunta respeito foi? a tudo isso aí que Sequência, nós falamos, que é A esporte e pessoa saúde, para, depois volta nós de nos novo, encontramos começa na tudo outra Unimed. vez. A professora Natália Santos. Né? Aí agora Natália, também vai mostrar. nós estamos falando aqui sobre a sequência, né, de atividade física e tudo, para não sentir aquela dorzinha. Essa dor, quando ela vem, né, depende da sequência, a gente sabe disso, que ela vai acabando com a sequência, né? Sim. E quando a dor vem, é porque o resultado está dando, o exercício está dando resultado, e quando dá o resultado a pessoa fica mais fanática, né? Fica, pô, não estou mais sentindo o que eu senti antes. E aí fica mais fácil para você? O trabalho fica mais fácil? Então, essa questão é o seguinte, dor faz parte também, só que dor falando sobre musculatura. Isso. Se doer articular, não é normal, né? Então, assim, você está fazendo o exercício físico e está sentindo que está chegando até a falha é quando você faz os movimentos até não conseguir mais executá-lo. Então, se você está sentindo uma dor muscular ali na hora, é comum. Ah, depois passou e tudo mais, continuo sentindo dor, comum também. O que pode fazer para passar isso?
se você treina todos os dias, é interessante você treinar um dia perna, um dia braço, um dia perna, um dia braço, enfim, você ir intercalando, né, os grupos musculares. Isso vai te ajudar a evitar bastante aquela dor em um lugar só. Mais localizada. Né? Exatamente, mais localizada. Então, é interessante volta vocês aqui pela fazerem, né, PUC TV, no nosso essa Esportes divisão em Cena. dessa Somos forma. todos esportes, e para E os falando, esportes, né, somos claro, todos de pessoas que estão esportes em começando Cena, agora a sempre musculação, contando porque com quem a não Unimed já é treina saúde, há um Unimed tempo, é esporte, ela já não esporte, sente essa saúde, dor mais que é um uma coisa iniciante só. sente. Tudo que diz Então, respeito falando, né, a para um tudo isso aí que nós iniciante, falamos, que é esporte e saúde, nós nos encontramos faça na dessa Unimed. forma que vocês vão ver que o resultado vai ser Professora até Natália melhor. Santos. Beleza. E nós temos umas fotos aqui também para você nós nos estamos falar a falando sobre a respeito sequência, né, de do atividade método que você criou, né? física e um tudo, para não método sentir aquela dorzinha. para ND90. uma breve Ela vem, recuperação das pessoas. Depende da Pra sequência. Breve que a gente emagrecer. fala Mas a assim, gente né? sabe De disso, perda que de ela peso acaba paulatina, acabando com a lógico. Porque não sequência, adianta né? perder peso de uma vez, que E isso não quando faz a bem para a dor saúde, vem, né? porque Sim. o resultado está Na dando... verdade, essa foto aí, ela refere-se a exercício quando tá eu dando trabalhava resultado. lá na academia da polícia. E quando Lembra dá que eu o citei pra resultado, você? a pessoa fica Isso aí foi mais uma das minhas fanática, né? primeiras Fica, turmas, pô, não tô mais sentindo da aula o de que eu gap. sentia antes. Aí o E aí pessoal fica tá mais fácil pra alongando você? ali em O cima, trabalho fica mais tá fácil? fazendo o abdominal. Então, essa é um questão é o videozinho seguinte, curto, mas acredito que não dor vai passar agora. faz parte também. Mas Só é a aula que de gap. dor falando né? sobre Olha lá, tá musculatura. acontecendo. Isso. Se É aula doer, de abdominal, articular, e aí não é normal. Foi minha primeira né? turma. Então, assim, Primeira você tá turma sua. Fazendo o exercício Uma das físico, primeiras, né, lá. E tá sentindo que tá nós chegando até a temos também falha. Até a falha é quando você mais faz pra- os movimentos isso aí até não continua sendo conseguir gap, né? mais esse é o gap. executá-lo. Pode passar pra Então, se você tá sentindo uma dor muscular Aí, ali na hora, essa foto é comum. foi quando eu estagiei na depois escola. passou e tudo mais, Ali continua foi a sentindo turminha dor. da Comum escola também. São Damiano, O que se pode eu não me fazer engano. para passar isso? E Cada eu dia, se estagiei você lá, treina todos eu os tava dias, quase é formando, interessante se você eu não O me treinar engano. estágio ele é perna, obrigatório um para o dia estudante, braço, todo exatamente. curso, né? Sim, Dia pra braço, enfim, complementar você as ir- horas, né? Ir Complementar. intercalando, E aí né, eu dava aula para esse os pessoal, a gente grupos chegou a dar musculares. aula Isso de vai te ajudar a basquete. evitar bastante Não aquela tô dor lembrando em um muito lugar bem, só, faz um tempo né? já. Mais localizado, né? Exatamente. Enfim, mais foi bem localizado. marcante isso aí, Então, foi bem- é interessante vocês fazerem, né, essa legal isso aí, divisão né? dessa E forma. esse pessoal aí? Essa E foto falando, aí né, claro, foi de pessoas na que época estão da começando pandemia, agora a musculação, que porque as quem academias não estavam fechadas. já treina, Eu tinha há um saído tempo, da academia da polícia. ela já não sente essa dor mais E que pra um conseguir iniciante uma renda sente. extra, né, Então, não podia falando, parar, fui né, dar pra aula um de iniciante, funcional na praça. Essa aí foi minha Faça primeira dessa turma de forma que vocês funcional vão ver que o resultado vai ser eu até melhor. trabalhava Beleza. E nós temos umas de fotos forma aqui também para autônoma, você né? nos falar a Então, respeito essa aí foi a minha do primeira método que turma. você criou, né? Do ar Um livre, método Tudo ao ar livre. sem dificuldade para Para- respirar, nem Exatamente. nada, né? Já estava no Das pessoas, finalzinho. finalzinho. Aqui Breve, foi a gente na fala segunda assim, né? academia que eu Perda de estagiei, peso paulatina, lógico, na porque não Souza adianta perder Fitness. peso de Até uma hoje eu vez, dou aula isso lá, não só faz que bem pra como saúde, né? personal eu não Na verdade, tô essa ingressada foto aí, nessa, ela na refere-se academia. a quando eu trabalhava lá na academia Mas da ali polícia. também foi Lembra minha que eu citei primeira pra turma você? nessa Isso aí foi uma das minhas academia, primeiras de funcional turmas, também. Da aula de Foi gap. na época da pandemia? Tava acabando já. Tá acabando, o pessoal tá usando máscara ainda, fazendo né? abdominal. Aí foi É meu um primeiro, videozinho foi um curto, dos meus mas primeiros acredito que não vai desafios que eu fiz passar de agora. emagrecimento, tá vendo? Mas Só é a aula de gap, mais é mulheres né? ali. Olha lá, tá E acontecendo. foi um dos meus primeiros Aula de desafios que eu abdominal, fiz para e aí emagrecimento. foi meu um primeiro sucesso. Primeira turma Exato, é isso. Muito Uma das bom. primeiras, né, lá. sua. Tá. E nós Bom, temos vamos também continuar a- falando ali sobre o É, esses desafio aí dos são- 30 isso dias. continua 30 sendo dias é gap, o quê? É, esse é o gap. Ali fala desafio dos 30 dias. Então, né? ali, ó, tem o desafio do gap, que foi Aí, o essa segundo foto foi quando desafio eu que eu estagiei lancei, na desafio escola. dos 30 dias. Ali Desafio foi a dos 30 dias turminha consiste em da 30 escola dias de São foco, né, Damiano, para a se eu não me pessoa engano. chegar no objetivo dela, tanto no emagrecimento, eu hipertrofia, estagiei enfim. lá, eu tava quase O de baixo formando, ali, desafio se eu O não fit me estágio engano. é 2.0, obrigatório para o é a estudante, mesma coisa do todo desafio dos mundo. 30 Né? dias, Sim, para né? complementar Só que eu as fiz uma horas, né? segunda edição e ali do E Você aí Mais eu Fit dava aula também. para esse pessoal, a gente chegou a dar aula Eu fiz de com duas basquete. nutricionistas, né, que é desafio também de não tô emagrecimento. Não lembrando muito bem, O projeto faz um tempo já, também mas, foi de enfim, emagrecimento. foi bem marcante isso né? aí, foi bem- E esse verão ali foi Muito um legal projeto isso aí, que eu né? fiz em E Londres. esse pessoal aí? Essa né, foto aí de emagrecimento foi também na pra época mulheres. da pandemia, Foi que as ano academias passado, estavam se eu não me fechadas. Esse trabalho Eu que tinha você saído faz da academia da polícia. para atividade física, E né? para conseguir uma renda Alguma- extra, né, eu não podia parar, fui As dar pessoas aula têm que de se adaptar? funcional na praça. Ou você Essa direciona aí foi para minha cada primeira um de uma turma de maneira funcional diferente? que Não, eu eu direciono trabalhava pra para cada um. Para cada um, exato. de acordo com a adaptação dela. Exatamente, de Então, acordo
acordo com a... essa E foi tem um minha nutricionista que primeira turma. acompanha também? Do ar livre. Sim, tudo ao ar Depende livre. só do Sem exercício, dificuldade depende para só da respirar. comida, depende das Exatamente. duas É, coisas. já tava Então, no no finalzinho. caso desses Aqui desafios que foi eu te na segunda mostrei academia que eu anteriormente, estagiei, eles foram com na nutricionista, Souza mas o Fitness, até último, hoje eu dou aula o lá, método só que ND, como personal, voltou, eu não- por gentileza. Tô ingressada. Esse tem um método, método- esse método da ND90 Mas ali foi desse também ano, foi né? minha Ele tá primeira turma acontecendo, nessa inclusive. academia. De É funcional só também. eu.
Aí eu Na época da passo pandemia. o treinamento acabando já. e Tá passo acabando, tá estratégias usando máscara alimentares. ainda, Ou seja, Aí eu não foi, passo a dieta. foi um dos meus primeiros eu passo as desafios estratégias que de eu fiz emagrecimento, que foi o que me tá levou vendo à só? perda de 8 quilos. Mais a mulheres né, que é a ali. próxima foto. E foi um dos meus Ali primeiros é desafios que eu fiz para emagrecimento. Diferença de 3 Foi um meses, né? sucesso. Emagreci 8 quilos. É isso. Muito bom. E aí eu usei também como exemplo Quantos para meses? incentivar. Três Vamos meses? Três continuar meses. falando isso. Eu o usei desafio como dos exemplo 30 dias. para 30 incentivar dias essas é o quê? mulheres, né, a também Bom, conseguir. então Ele para fala do desafio entender dos aqui 30 direitinho. dias, Então, né? ali, ó, tem o Essas- desafio do GAP. que Seriam foi duas o fotos, mas é segundo, uma pessoa só. Desafio Só que uma eu pessoa, lancei, acredita? desafio dos Que 30 diferença, dias. hein? O Pois desafio é. dos 30 dias Aí consiste é em isso. 30 dias de foco, Aí, então, né, pra aí, agora pessoa com esse chegar no projeto, objetivo né, dela, tanto de no emagrecimento, emagrecimento hipertrofia, também, o enfim. método ND90. O de baixo ali, desafio Fit E 2.0. se É, a encerraram mesma coisa, ontem a desafio dos inscrição. 30 dias. É só né? eu mesmo. Só que eu fiz uma segunda edição Vou entrar e ali do com Você o Mais Fit treinamento também. individualizado para cada uma. É, fiz com duas E vou passar nutricionistas, estratégias né, alimentares que desafio foram também de as que eu emagrecimento. utilizei para poder O projeto né, chegar On nesse também resultado. foi de emagrecimento. Muito bom. Né? Nós estamos em cima E da hora, esse temos verão que terminar. ali foi um projeto que Aí, eu fiz em Londres. musiquinha bonita, mas tá mandando a né, gente embora. De emagrecimento Infelizmente. também para mulheres. Natália, foi um prazer muito grande recebê-la. Eu, ano eu passado. senti aqui que o nosso tempo Esse foi, trabalho que como você sempre, faz foi um tempo para curto, né? atividade E física, tem muita né? coisa aqui para ser Alguma- acrescentada. As E pessoas na próxima têm que se oportunidade adaptar. vamos te chamar. Pode chamar? Combinado. Pode chamar Você novamente? Com certeza. Então tá bom. É legal, né? Depois que a Não, gente eu perde o medo direciono do pra cada um. microfone. Muito Exato. bom, Fica tranquilo. tranquilo, fica. Tranquilo. Exatamente, de acordo com a... E Recebemos aqui tem um hoje nutricionista nosso que esposa acompanha em cena pela Sim. PUC TV, Depende professora só do Natália exercício, Santos, depende só da comida, falando depende das sobre Então, no caso educação desses, física de maneira geral e o desafios método que eu te mostrei ND90. anteriormente, eles foram com Que é isso? nutricionista. Show mas de o bola. último, o Muito método obrigado pela ND, presença e contamos com a participação de vocês, Esse método- a esse presença de método vocês ND90 no nosso foi próximo desse programa. ano, Muito obrigado. né? Ele está Até a acontecendo, próxima. inclusive. É só eu. Aí eu passo o treinamento e passo estratégias alimentares. Ou seja, eu não passo a dieta. Esporte. Eu faço as estratégias de emagrecimento que foi o que me levou a